aguardando as pessoas chegarem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para fazermos então a partilha, né, da palavra, dar continuidade aí ao que a Monique, o trabalho da Monique, né, que ela vem fazendo, falando sobre as virtudes. Nesse momento falando sobre os pecados capitais, né? E a virtude que combate esse pecado. Então, Madalena, seja bem-vinda. Hugo. Então, eu me chamo Vivian. Eu sou o Glauco, casado com a Vivian. Vocês podem estar estranhando um pouquinho que às quartas-feiras a Monique tem feito as formações, né? E hoje ela pediu para que nós pudéssemos substituí-la, para que ela pudesse participar de um compromisso. Mas, de todo o coração, esperamos atender à altura, né? E podemos partilhar com muita alegria aqui, né, os ensinamentos do Senhor, da igreja, para que possamos ser edificados. Dar aqui uma boa noite para nossa irmã Maria Alice. Maria Alice, boa noite. Viviane, também uma boa noite. Marta. Então sejam muito bem-vindos, tá bom? A gente vai dar início aqui com uma canção ao Espírito Santo e em seguida a gente começa com a palavra de Deus. Já pedindo ao Espírito Santo, né, que vá abrindo o nosso coração, a nossa mente, porque Ele é o que convence, né? É o Espírito Santo que nos conduz, né? E a palavra é a palavra de Deus. Então é Ele que vai instruir, que vai falar. Somos apenas canais, né, da graça. Mas quem fala é o Senhor. Então eu peço ao Espírito Santo, se você puder, feche seus olhos e já inicie esse momento, né, como um momento de oração. Porque nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te convidar também nesse momento inicial, antes de nós cantarmos, convidar as pessoas, clicando aí no aviãozinho, para que possam entrar na nossa live e poder acompanhar pelo Instagram da comunidade Santos Anjos. Então, dá tempo de você clicar no aviãozinho agora aí e convidar algum amigo, algum familiar, para poder estar conosco nesta hora. Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito
Nós te pedimos nessa hora, Espírito Santo, para que tu venhas controlar todo o nosso ser. Venhas, Espírito Santo, controlar todo o nosso pensar, todo o nosso falar, todo o nosso sentir e todo o nosso agir, Espírito Santo. Tu és, Espírito Santo, o nosso intercessor. Que tu venhas nessa hora interceder por cada um de nós. Que nos colocamos nesse momento da escuta daquilo que tu tens para falar conosco. Abra nossas mentes, abra os nossos corações, Espírito Santo, para acolher a vontade de Deus para a nossa vida, para reconhecermos em nós a grandeza de Deus, o amor de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus, unja-nos, capacita-nos, Espírito Santo. Amém. Amém. Então, irmãos, a gente vai começar a iniciar com uma palavra, né? Palavra que está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 12 ao 20. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o pecado da luxúria ou fornicação e a virtude que combate esse pecado, que é a castidade. E aí vamos ver o que a palavra nos diz, né? Nos ensina um pouco sobre esse tema, né? O que São Paulo vem nos dizer, que disse aqui a comunidade de Corintos, né? Mas que traz hoje para nós, né? Hoje nós podemos atualizar essa palavra na nossa vida. Então vamos lá, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus destruirá tanto aqueles como este. O corpo, porém, não é para a impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus que ressuscitou o Senhor também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabereis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e os fareis membros de uma prostituta? De modo algum. Ou não sabeis o que se ajunta a uma prostituta se torna só corpo com ela? Está escrito: os dois serão uma só carne. Pelo contrário, quem se une ao Senhor torna-se com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Então essa palavra, né, vem falar um pouco sobre essa realidade, né, que com certeza aquele povo ali de Corinto estava vivendo, porque essa região onde Paulo estava pregando era uma região portuária, né? Uma região rica, muito rica, com muitas culturas diferentes e religiões diferentes, por isso adoravam a outros deuses. E existe, né, a gente sabe, esses deuses do amor, Afrodite. Então, incitava-se muito essa coisa do amor pode tudo, né, da impureza. Então, era um povo que estava vivendo essa situação e que Paulo então vem exortando, né, sobre a questão do corpo, sobre a questão de como nós estamos vivenciando, né? Como que nós estamos colocando o nosso corpo diante de Deus. Porque nós fazemos parte do corpo místico de Cristo, né? Somos membros desse corpo de Cristo. E não podemos defraudá-lo, né? Temos que deixá-lo íntegro, no sentido de não só não mutilar, né, o corpo, mas no sentido daquilo que é puro, né? E não só o corpo, né? Mas também o nosso coração, a nossa mente. A gente precisa apresentar para Deus para que Ele purifique, né? Torne puro todos os nossos sentidos, todo o nosso corpo, né? E hoje a gente vai estar falando sobre, então, o pecado da luxúria ou fornicação, como vocês quiserem, né? Tem esses dois nomes. Você quer falar? Não. Quer falar? Eu gostaria de contribuir o seguinte: a luxúria consiste em todos os pecados que atentam contra a castidade. Todos os pecados que vão contra a castidade, que vão contra a pureza, todos eles estão dentro da luxúria. Então, ela consiste no somatório da prática de todos os pecados que se cometem contra a castidade. E aí ela abre várias janelas com vários agravantes de acordo com a matéria do pecado, né? Então temos a fornicação, como a Vívia falava. A fornicação é a prática do sexo fora do casamento, né? Então isso vai se agravando com a materialidade do pecado. Então, né? A luxúria, então, ela consiste, como ele falou, no mau uso dessa sexualidade, né? Do ato sexual. E a gente precisa pensar sobre a vontade de Deus, o que Deus pensou, né? Qual era o pensamento de Deus ao criar o homem e a mulher, ao criar, né, o ato sexual, né? Era a vontade de Deus que tudo isso existisse? Então, sim, é a vontade de Deus, né? Porque hoje a gente vê muito essa questão do sexo banalizado, né? E a gente pode até pensar, gente, será que tudo isso era a vontade de Deus? Porque está tudo tão corrompido, né? Mas Deus criou tudo. Criou o homem, criou a mulher, com os seus corpos, né, belos, cheios de graça, de forma que os dois, ao se unirem, né, há um encaixe perfeito. Então Deus quis, sim, estava no plano de Deus, a nossa sexualidade, o ato sexual em si, essa relação entre o homem e a mulher. Então estava nos planos de Deus o casamento, né? E, logicamente, que dentro disso tudo estava também no plano de Deus o prazer, né?
E a Santo Agostinho vai até dizer que se não houvesse o prazer do sexo, não seria possível nem mesmo a preservação da humanidade. Que o alimento, ele está para a conservação do homem, assim como a união carnal está para a conservação do gênero humano, né? E as duas não existem sem o prazer, né? Não consegue dar sequência sem o prazer, né? Então, assim, até o prazer foi criado por Deus, é obra de Deus. Então, Deus criou tudo muito belo, muito perfeito e com uma finalidade própria, né? E aí, o homem, né, vem e acaba deturpando um pouco as coisas. Por quê? A luxúria justamente é essa questão do desejo, né? De colocar o prazer como fim último no ato sexual. Então, o homem ele passa a desejar mais o prazer do que o próprio Deus, que é o autor de tudo isso. E aí, então, entra o pecado da luxúria. Quando o homem ele faz o mau uso desse ato sexual. O ato sexual é belo. Tudo que envolve a situação da relação entre duas pessoas é maravilhoso. Deus quis e Deus quer, né? Então, às vezes as pessoas olham para a igreja, né? E pensam que a igreja não aceita, não concorda com o sexo, vê o sexo como um pecado. Mas porque tudo o que envolve o sexo, a gente tem que olhar na direção daquilo que é desígnio de Deus. O sexo ele foi criado para o matrimônio, como o Glauco falou. O sexo foi criado para o matrimônio. Então, fora da união matrimonial, do sacramento matrimonial, ele está fora da vontade de Deus, né? E aí, quando está fora da vontade de Deus, quando fazemos algo fora da vontade de Deus, nós então estamos pecando, porque saímos daquilo que é desígnio de Deus para nós, homens, para nós, criaturas. Porque quando Deus ele pensa em algo, aquele algo é uma verdade e aquela verdade ele cria. O homem, com relação a essa verdade, ele precisa fazer o quê? Obedecer, né, diante de uma verdade que Deus cria. Mas o homem hoje, muitos homens, né, não posso aqui generalizar, mas muitos homens cansaram de obedecer a Deus e querem ser seus próprios deuses. Assim como o diabo colocava lá no paraíso, né, com Adão e Eva, pode comer da fruta, pode comer, que você vai ser um Deus, né? Então muitos de nós estamos querendo ser deuses de nós mesmos e acabamos por corromper o desígnio de Deus para as nossas vidas. Então, quando a gente pensa na vontade de Deus, quando a gente pensa com relação ao nosso corpo, a nossa relação com a sexualidade, nós precisamos pensar naquilo que Deus criou para nós, criaturas humanas. Qual é a vontade de Deus? Né? É nesse sentido que a gente precisa pensar. Porque fora daquilo que é a vontade de Deus, estamos no pecado. E aí então entra a questão da luxúria quando se fala com relação a essa sexualidade, o mau uso dessa sexualidade. E o pecado nós cometemos com o corpo, né? Mas o que está corrompido é a alma, né? Porque a alma, ela se distanciou daquilo que é a vontade de Deus. Distanciando daquilo que é desígnio de Deus para a nossa vida, nós nos distanciamos do próprio Deus.
E quando nos distanciamos do próprio Deus, então nós criamos uma ruptura, né? Criamos uma doença na nossa vida espiritual, porque não estamos dentro da vontade daquilo que Deus criou para nós. Então, a luxúria consiste nisso, né? Porque o homem transformou o prazer na finalidade última do sexo. Ele perverte a vontade de Deus, né? E eu queria fazer uma pontuação que o prazer, né, ele nunca pode ser o fim, né, o objetivo final. E o mundo aí fora, ele prega que o prazer é a felicidade. E isso é uma falácia, isso é uma mentira. O prazer não é a felicidade. O prazer é uma sensação de bem-estar a partir do ato sexual que vai gerar lá na frente uma felicidade na alma. Só quem pode te dar felicidade na alma é Deus. E o mundo prega que a felicidade está no ato, onde se misturando, se confundindo de propósito o ato prazeroso com felicidade. Isso é mentira, porque o prazer ele tem hora para começar e para terminar. É efêmero, algo que passa. E a sociedade prega que nós temos que viver felizes e o ato sexual vai me dar plena felicidade. Isso é mentira. Isso é impossível. E as pessoas se ferem com isso, porque usam umas às outras nessa busca louca pela felicidade no sexo, no ato sexual, se confundindo tudo, deturpando a ordem natural das coisas, né? Felicidade só em Deus. E para que haja algum tipo de resultante felicidade, é preciso que haja amor. E o sexo que se vende por aí, pelas mídias sociais, pela televisão, pelo mundo, não é amor. Então é impossível ter uma resultante de felicidade na alma. A consequência na alma. Santo Agostinho vai dizer que se você observar dois casais tendo um ato sexual, sendo que um desses casais é casado e o outro estão em adultério, estão em prostituição. Você olhando para esses dois atos, aos olhos humanos não tem nada de diferente. Mas aos olhos espirituais de Deus, há muita coisa diferente nesse ato da prostituição e do ato sexual dentro do casamento. Porque as consequências estão na alma. Tanto as consequências de Deus, boas, que trazem conformidade com a vontade de Deus dentro do casamento, como as consequências diabólicas numa alma que está em grave pecado por conta do ato fora do casamento, um ato prostituto. Então, temos que ter muito cuidado e alertar, como até uma irmã colocou aí, né? Alertar os mais jovens também, os adolescentes, os jovens, para essa questão de que não dá para se tentar buscar felicidade aonde se tem prazer, porque a consequência é na alma. Sim, e isso é muito sério, né? Falou em relação aos jovens, aos adolescentes, né? Porque desde a adolescência, né, na puberdade, já começa, né, a aflorar toda uma situação de sentimentos, né, de prazer, as descobertas. E muitos até mesmo são pressionados pelos seus próprios pais para viverem realidades sexuais cedo, né? Então é uma situação em que nós precisamos ter esse conhecimento, ter esse entendimento da vontade de Deus para nós com relação à nossa sexualidade, né? As coisas não são feitas para o nosso bel prazer, né?
Não, tudo tem um desígnio, uma finalidade. E a finalidade partindo do princípio da verdade de Deus, né? Da verdade que é a revelação de Deus, né? E que a igreja vem trabalhando através das palavras de Deus, os santos, né? Essa verdade que foi revelada. Então é a partir daí que nós, então, queremos viver aquilo que Deus nos ensina, né? Nos coloca para nós sobre essa realidade. Então, os pais, né, precisam ter muito esse cuidado, né, de não incitar os filhos a quererem viver certas situações que é próprio da vida matrimonial, né? Às vezes os pais querem ser muito amigos dos filhos, muito liberais e acabam colocando, abrindo as portas, né, para que eles vivam essas situações que não é o momento, né? Então, realmente, a castidade é algo que a gente precisa viver a vida inteira, né? Lógico, quando a gente tem entendimento, né? Na adolescência a gente já começa a ter esse entendimento e a gente vai viver a vida inteira, né? Depois, quando escolhermos, decidimos o nosso estado de vida, seja matrimonial, celibatário, a gente vai continuar vivendo a questão da castidade, né? Então, a luxúria é isso, é esse pecado que nos distancia de Deus, porque passamos a desejar mais o prazer do que o próprio Deus. Deus nos criou e nos criou para que desejasse a Ele, né? Desejássemos a Ele. E aí, quando a gente passa a desejar mais o prazer, a gente começa a cometer esse pecado. E aí a gente faz isso de uma forma desmedida, né? Em qualquer hora, em qualquer momento, em qualquer situação. Enquanto que Deus tem um fim para isso tudo, né? Então, o sexo é para o casamento, tem a finalidade da procriação, sim, mas também tem a finalidade unitiva ali do casal, né? Não é somente para procriar, né? Você pode ter relação sexual para ter filhos. Não. Tem o significado ali da união também, da alma, disso tudo que é sagrado dentro do casamento, né? Porque Deus nos criou todos irmãos, né? Somos filhos de Deus. Então todos somos irmãos. Eu sou irmã do Glauco, né? Mas Deus, Ele nos permite, através do sacramento matrimonial, Ele nos concede essa permissão para nos relacionarmos, né? Então, por isso que é só dentro da vida matrimonial. E aí, então, a gente vê essa questão, né, que está tão banalizada, muitos criam as suas próprias verdades com relação ao sexo, né, com relação à vida sexual, à sexualidade. Por isso aqui a gente colocou uma verdade que é baseada na revelação. Então, é o que nós, como igreja, seguimos, né? Mas aí no mundo existem 1000 verdades, né? Que dizem que é verdade. E então cada uma, querendo ser seu próprio Deus, cria sua própria verdade, né? Então se permite viver realidades que não é própria. E aí surge então essa doença na alma, porque a alma se corrompe. O pecado, o corpo peca, mas a alma que está corrompida. E é precisa, né, para toda doença, a gente sabe que existe um tratamento, não é? Então, para essa doença espiritual, existe um tratamento que é o da virtude da castidade. E a virtude da castidade, ela consiste, né, a virtude que permite consagrar a Deus a capacidade de desejar e de amar, né? Porque o mal está no desejo. A gente deseja mais o prazer do que o próprio Deus. A gente se distancia de Deus, da vontade dele. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisa
fazer, né? Diante dessa realidade em que eu diagnostico na minha vida que eu vivo desse mal, desse vício, que é a luxúria, que é a fornicação. Então, eu preciso reconhecer a necessidade da graça de Deus, né? E suplicar a Deus, né, uma graça sobre mim, que é a graça dessa virtude da castidade. E aí Santo Agostinho, ele tem uma súplica que diz assim: concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Concede-me o que me ordenas e ordena o que quiseres. Diante dessa súplica de Santo Agostinho, revela uma verdade que ninguém é capaz de chegar à castidade sem um dom e sem uma graça de Deus, né? Deus precisa nos dar essa graça. Deus precisa nos favorecer, né? E o reconhecimento é o primeiro passo. Eu preciso reconhecer da minha necessidade de Deus, da necessidade dessa graça. E aí, então, quando a gente reconhece dessa necessidade, a gente precisa, então, entrar numa luta, num combate, para, então, enfrentarmos toda essa doença, né? Quais são os meios? O que eu posso fazer para vencer essa doença espiritual, que é a da fornicação? Então, a gente precisa travar um combate que é físico e um combate que é espiritual, né? Existem meios que nós podemos fazer para alcançarmos essa virtude da castidade. Então precisa de uma ascese espiritual, precisa de um esforço, né? Como a Monique já colocou em todas as outros pecados e virtudes, né? Ela sempre fala isso. Exige de nós um esforço da busca, né? E que nós não podemos desistir. Precisamos reconhecer, travar essa batalha contando com a graça e com a misericórdia de Deus. Porque Deus, Jesus no Evangelho, Jesus nem fala muito sobre essa questão do pecado, né, da luxúria, da fornicação. Mas tem aquela passagem da mulher adúltera, que ela é lançada aos pés de Jesus e que querem apedrejá-la porque ela foi pega em adultério. E Jesus fala o que é para ela, quando depois que todos foram embora: eles não te condenaram, eu também não te condeno. Vai e não voltes a pecar. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que sabe da nossa fraqueza, né? Nós temos o pecado, a consequência do pecado original em nós, a concupiscência. E isso é algo que a gente carrega em nós. Que a gente precisa ter essa consciência, né? Mas também não nos apoiarmos nisso, né? Uma coisa é a gente saber, outra coisa é nos apoiarmos nessa situação. Então nós precisamos alavancar, ir mais além, né? Então, assim, Deus é misericordioso. Ele vem com a sua graça, com a sua misericórdia. Sabe do pecado que nós estamos vivendo e que nós estamos travando uma batalha. E Ele vem, então, com a sua graça. À medida que a gente vai se entregando e a gente vai fazendo o nosso esforço. E é importante frisar uma coisa. Esse esforço humano, auxiliado pela graça, ele acontece porque o principal órgão sexual do homem ou da mulher é o cérebro. É o nosso psique, a nossa capacidade de raciocinar, né? Aqui no cérebro é que nós fantasiamos, é que nós desejamos. Então, existe um ato de vontade humana. E esse ato de vontade precisa ser dominado com um esforço humano auxiliado pela graça.
Mas se nós não fizermos um trabalho em cima do nosso físico, do nosso corpo, e da onde vem todo o comando do nosso corpo, que é o cérebro, a coisa fica muito difícil. Então, muitas vezes, as pessoas, elas transcendem de uma maneira que coloca tudo no campo espiritual, porque sim, existem consequências na alma, como nós estávamos falando, mas existe uma porção humana, e essa porção humana precisa ser trabalhada com esse esforço. Então, é preciso passos humanos, repito, auxiliados pela graça de Deus, para que sejamos curados, libertos de toda luxúria. E aí, qual a forma, né, que nós vamos, então, trabalhar no nosso corpo mesmo, com o nosso físico? O que nós podemos fazer para combatermos a luxúria com a castidade? Primeiro ponto, trabalho manual. Trabalho, né? Nos colocarmos em trabalho. Não deixarmos a mente no ócio, né? Então, aqui para os jovens, né, que ainda não trabalham, então é importante o esporte, né, colocar o corpo em movimento, fazer com que o corpo se canse, o cansaço venha, bata, o cansaço físico. Nós adultos temos muitos trabalhos, né, em casa, trabalha fora, enfim, tem uma série de coisas para fazer, acaba que às vezes a gente nem consegue mesmo ficar até no ócio, né? Mas muitos ficam. Então procure algo para fazer, um trabalho manual, algo que você possa fazer, mas não deixe essa mente no ócio. Minha avó dizia que cabeça vazia é oficina do diabo, né? Todo mundo já ouviu isso alguma vez, né? Isso é verdade, né? Então vamos ocupar a cabeça. Vamos ocupar a cabeça com trabalho, com esporte, com atividade física. Tem que ocupar. Segundo ponto é a vigília. A vigília não somente na palavra, né? No sentido da palavra, né? Mas no sentido do sono, né? Do dormir e acordar. Precisamos regrar o nosso corpo. O nosso corpo precisa ter disciplina, né? E essa questão de o momento que nós devemos dormir, o momento que nós devemos acordar, isso precisa ter horário, precisa ser um hábito, né? Às vezes a gente deixa isso de acordo com o nosso corpo. A gente vai dormir a hora que a gente quer, isso às vezes vira noite, acorda tarde. Não, isso precisa ter, logicamente que cada um vai saber, né, o tempo que precisa dormir, de descanso, né? Mas no sentido de que do hábito e da organização, no sentido de ter essa disciplina do dormir, do acordar, nós temos esse tempo, né? Então a disciplina do sono está ligada à castidade, porque a pessoa que dorme tarde, acorda tarde, geralmente é comandada pelo próprio corpo. Então é no sentido de não deixar o nosso próprio corpo comandar a nossa vida, né? A gente precisa ser comandado pela nossa mente, né? Precisamos ter essa organização. Então é necessário mudar os hábitos e aí, logicamente, que cada um vai ver isso em si. Porque assim a gente se distancia do princípio animal do estímulo-resposta. E isso vai favorecer a falta de castidade se você trabalha no automático do estímulo-resposta. Por isso também essa questão de desagradar o corpo, de ficar desconfortável e tomar a decisão de quando se deve dormir, de quando se deve acordar, de quando eu devo beber água, de quando eu devo comer. Eu preciso tomar conta de tudo isso, não deixar que o meu corpo tome as decisões por mim de maneira quase que involuntária. Eu ligo um piloto automático e sigo. E faço as coisas como der vontade, aí tudo vai por água abaixo. Então, disciplinar, né,
a dinâmica, a rotina do dia, disciplinar, ter horário para fazer as coisas. Isso é importantíssimo. Também acordar, fazer o sinal da cruz, a oração, entregando, né, aquele dia a Deus. E também quando for dormir, a oração noturna, né, antes de dormir. Isso porque você consagra o seu dia a Deus. E todo aquele dia é para o Senhor, né? Então a gente levanta porque a gente tem um objetivo de vida, né? E tem alguém que nos chama, tem alguém que nos acorda, né? E pedir também na oração da noite, antes de dormir, até a igreja nos orienta a contemplar, a fazer a oração das completas, né? Na liturgia das horas. E se você parar para pensar direitinho, até na oração das horas tem uma oração, uma prece, que pede para que Deus vele o nosso sono e que Ele possa frear os nossos pensamentos, possa velar pela nossa pureza, preservar a nossa pureza enquanto dormimos, né? Porque quando nós dormimos, nós ficamos muito expostos à realidade do mundo espiritual, porque estamos dormindo, é como se fosse uma pequena morte. Então é preciso que a graça de Deus tome conta do nosso sono, dos nossos sonhos, do nosso descanso, para que possamos preservar a castidade mesmo ainda dormindo. Então, outro combate físico que a gente precisa travar é o jejum, né? Então, essa questão da abstinência, daquilo que a gente, não só do que vai comer, né? A gente pode fazer abstinência de várias coisas, mas o jejum em si, ele regra, né, a questão da nossa alimentação, seguindo no mesmo sentido do sono, né? Aquilo que a gente tem que regrar na nossa alimentação, deixar de comer aquilo que a gente gosta às vezes, mas não é a questão aqui não é a fome, mas é a atitude espiritual que conduz, né, essa superação da doença. Então é a atitude, né? Não é simplesmente vou deixar de comer, não. Mas o que isso tá me levando? Essa atitude está me levando a quê? A que situação espiritual, né? Então isso tudo precisa ser num contexto espiritual. Então o jejum é importante. Outra situação, fugir das ocasiões, né? Afastar do corpo qualquer figura ou objeto capaz de seduzi-lo, né? Então nós estamos muito expostos a objetos, a sensações, a imagens, a palavras, vozes, músicas. Então a gente precisa fugir das ocasiões que nos incita, né? Então a viver a promiscuidade, né? A pornografia, então tudo isso está envolvido, né? Então aquilo que nós vemos, que escolhemos para ver, o filme, as músicas que escolhemos, enfim, tudo isso está naquilo que vemos, né? As imagens. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né? E fugir dessas ocasiões. E assim, é importante filtrar, né? Até mesmo o que entra na nossa casa em relação a filmes, séries. Durante um tempo pregamos muito contra as novelas. Só que agora tem uma substituição das novelas pelas séries internacionais. Até mesmo os filmes. Que tem o mesmo princípio, né? Só que as pessoas querem maratonar a série. E muitas vezes não tem filtro. A série é policial. A série é de super-herói. O tema principal é super-herói. Mas tem cenas de sexo explícito em todo episódio. Será que isso é para nós? Será que isso é saudável? Será que dá para assistir em família uma série dessa? Com crianças na sala, com adolescentes na sala? Então, é uma provocação. Eu não estou aqui fazendo papel para dizer o que é certo e o que é errado. Mas uma provocação. Será que é saudável um homem ou uma mulher casada assistir, até mesmo a dois acompanhados, cenas de adultério,
né? E aquilo vai penetrando no coração, porque o coração é uma terra complicada, né? Outra coisa também são conversas tolas, principalmente em ambientes de trabalho, principalmente conversas de copa na hora do cafezinho. E aí, muitas vezes, isso era até um tempo atrás, era um pouco exclusividade masculina, mas infelizmente também as mulheres estão ficando tanto quanto promíscuas e se deixam levar por essas conversas tolas, conversas vãs, e isso vai penetrando no coração humano e vai criando um desastre. Depois cai-se no adultério e não sabe por quê. Então a gente tem que ter muito esse cuidado, né? No lazer, no futebol, no final de semana, né? As pessoas precisam conhecer e nós precisamos deixar bem claro quais são as nossas verdades e os nossos princípios para que as pessoas que estão ao nosso redor na convivência social nos respeitem. Isso tem que ficar muito claro. Então, você tem que deixar isso claro. Não pode ter respeito humano, não pode ter coisas não faladas, não verbalizadas. Porque se você não cortar o mal na raiz, ele faz um estrago na tua vida. E aí, seguindo, né, falando sobre guardar os sentidos dos olhos, né, do tato. E porque é através, né, dos nossos olhos que muitas coisas entram, né? E eu gosto muito de São Domingos Sávio, e que ele tem uma frase que ele diz assim: os olhos são a janela da alma. Pela janela passa o que se deixa passar. Por ela podemos deixar passar um anjo ou um demônio e fazer com que um deles se torne dono do nosso coração. E ele tinha muito esse cuidado, né, de preservar os olhos que ele via. Ele desviava o olhar mesmo, e ainda sendo uma criança, né, uma adolescente, ele fazia isso. Ele desviava os olhares dele. E nós precisamos fazer isso, porque somos belos, né? Temos corpos saudáveis, belos, e muitas das vezes nós queremos, né, se deliciar com os nossos olhos. Mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? De saber direcionar aquilo que nós vemos, né? De tudo aquilo que a gente já falou, e a gente preservar isso. E a questão também é observar os contatos gestuais, né? E aí cada um vai fazer a sua observação de si, né? O que é aquele contato, aquela forma com que eu me relaciono com o outro traz de consequência para o meu corpo, para a minha mente. E aí daí você vai se policiar. E aí a pandemia está ajudando, né? Porque não pode tocar, não pode abraçar, né? Isolamento social. Então tem um ponto positivo na pandemia, tá vendo? E aí você tem que se observar, né? Porque às vezes um abraço numa outra pessoa, num homem, num amigo, não vai fazer diferença para uma pessoa, mas para outro pode, né, trazer pensamentos, enfim. E aí isso vai de cultura, né? Então cada um vai ter que fazer essa observação de si e tomar o cuidado que precisa ser tomado. O corpo e a mente, ele dá os sinais. E esses são os combates que a gente deve travar fisicamente, né? Nos policiar, né? E aí também existe o combate espiritual, porque os meios ascéticos corporais, eles são um grande auxílio, né? Mas não é o único auxílio. Ele precisa estar junto com a questão espiritual, né? Porque o pecado a gente comete com o corpo, como eu já falei, mas o problema é na alma, a raiz está na alma. Então a gente precisa elevar a nossa alma a Deus. E aí a gente precisa, nesse combate, primeiro, guardar o nosso coração, né? Defender o coração dos ataques do inimigo. Porque o inimigo, ele é muito astuto, né? Ele sabe aquilo que nos enfraquece. Então ele vem com umas palavras, né, sugestionando para nos levar ao pecado. Ele fez isso com Jesus,
né, lá na tentação, ele usou até mesmo da própria palavra da Bíblia. Ele usou para que Jesus caísse em tentação. Então não vai fazer com nós, réis mortais? Vai usar até mesmo da palavra para nos fazer cair, né? Então a gente precisa tomar muito esse cuidado de guardar o nosso coração, pedir muito a Deus para que nos preserve do mal e dessa insídia satânica na nossa vida. Porque ele primeiro fala que Jesus é misericordioso, que ele tem misericórdia do pecador, então que não tem problema você cair uma vez ou outra, porque Jesus vai ser misericordioso com você. E quando você comete então o pecado, ele vem e te condena. Ele traz para você o mal daquilo, né? Qual a palavra? Você fica arrependido, sofre aquela pena, né? Fica mal por consequência e ele te joga na cara, entendeu? Então a gente precisa muito preservar nosso coração dos argumentos diabólicos. Outra situação, a humildade, né? A humildade de não pensar que a gente conseguiu vencer uma vez e que a gente vai conseguir vencer sempre, né? Aí começa a vir a vaidade, a soberba, de que eu já estou bem, que eu já sou ótima nisso e que, né, agora eu estou flat. Então, a humildade sempre diante de Deus, né? A humildade sempre. E até mesmo, né, diante de um jejum, devemos estar atentos, né, para a vaidade. E até Essa mesmo questão, pode brotar do jejum, que não seja usado contra nós. Uma pontuação rapidamente, essa questão da vaidade, de acharmos que estamos prontos, que somos super-homens. Tem uma passagem da vida de São Pacômio, que é um monge eremita, né, padre da igreja, né, padre do deserto, que ele estava como abade, né, de um monastério, isso no século IV da igreja. E aí tinha um monge muito vaidoso, porque ele era muito disciplinado nos horários, era o primeiro a chegar para fazer a oração das horas, ele tinha uma boa oratória, era um bom orador, enfim, um cara fora da curva, né? E certa vez, à noite, chovendo a beça, uma pessoa bateu na cela na porta da cela do seu quarto, e ele olhou assim pela fresta lá, pelaquela janelinha, e viu que era uma mulher toda molhada, com muita chuva, e essa mulher pediu ajuda porque a carruagem dela tinha enguiçado, né? E aí ele abriu a porta e ofereceu ajuda, mas no monastério haviam quartos vazios. E ele dirigiu ela para um quarto vazio e ela perguntou para ele se ela não poderia dormir na cela dele porque a cela dele já estava quente. E ele caiu como um pato, deixou a moça entrar na sua cela particular de um monge e trancou a porta. E aquela mulher se transformou num diabo e entrou no corpo dele e possuiu o corpo dele, né? Ele foi possesso. Então, pela manhã, os monges não viram aquele virtuoso monge na capela cedo para fazer as laudes. E quando foram ver, deram conta, ele estava lá todo ensanguentado, todo vomitado na cela, porque o demônio tinha feito uma bagunça. Então, a vaidade de achar que está pronto, que já superou um pecado, um vício, isso é muito complicado. Que possamos ser humildes e perceber que tudo é graça de Deus. Então, rapidinho que já está acabando, né? A contrição é outra forma, né, espiritual. O pecador arrependido sofre pelo mal causado aos outros e pela ofensa contra Deus. Então, oferecer a Deus, né, o Senhor, a fragilidade da natureza e usar até mesmo o pecado, quando pecar, a seu favor, né? Expondo para Deus que você é incapacitado,
né, que somos, né, incapacitados, fragilizados, e que Deus possa vir com a sua misericórdia, né, a contrição perfeita, né. E por último a oração, que é a essência de tudo, que é a arma indispensável no combate espiritual. E aí a gente fala sobre a Lexio Divina, né, a leitura meditada. Aí você vai falar o que isso tem a ver com a luxúria, né? Mas tem tudo a ver, porque a nossa doença é na alma, então a gente precisa se voltar para Deus, a gente precisa ir ao encontro do Senhor, e nada mais favorável do que a oração, né? Então, meditar a palavra, orar com a palavra, né? Então, todo esse é o processo para que alcancemos a cura, né? E todo esse processo é preciso ter paciência, né? Porque não podemos esquecer daquela situação que eu falei. Existe um pecado original, né? Então a gente precisa ter paciência, perseverar em tudo isso. Então vamos, tendo o violão, vamos rezar pra gente encerrar, porque só tem acho que 2 minutinhos. Obrigada, irmãos, por vocês estarem aqui conosco nessa noite, poder ter participado aqui conosco. Espero que, com a graça de Deus, o Espírito Santo possa ter falado ao seu coração, né? E que Ele possa, né, trazer para vocês a verdade, que vocês possam assumir a verdade que vem de Deus, né? E que o Espírito Santo possa fazer todo esse trabalho que é necessário ser feito nos nossos corações. Então, que você possa fechar seus olhos nesse momento e pedindo mesmo ao Senhor a graça dessa virtude que é a castidade, que é a pureza do corpo, da alma, pureza dos pensamentos, pureza das intenções, a pureza do coração. E que possamos, Senhor, termos toda a graça necessária para combatermos espiritualmente e fisicamente contra este pecado, para vivermos de fato a virtude da castidade. Conceda-nos, Senhor Jesus, a graça, essa graça que é sobrenatural, e que sabemos que, a partir do momento que reconhecemos que somos pecadores, o Senhor vem com a sua graça e o Senhor nos auxilia. Por isso nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos. Nessa noite eu quero entregar a todos aqueles que estão ouvindo, que ouviram essa partilha da palavra, né? Você que está ouvindo agora, você que vai até ouvir numa outra oportunidade, porque esse vídeo vai ficar salvo. Que o Espírito Santo possa te alcançar nesse momento. Que o Espírito Santo possa ir ao encontro do seu coração e de toda a realidade que você está vivendo. Nós consagramos, Senhor, todo este momento, a vida de cada um de nós em Tuas mãos. Que o Senhor Deus te abençoe. Que o Senhor Deus nos abençoe. Que a Virgem Maria, que é a mestra da castidade, né? Que ela possa nos auxiliar, interceder por nós, junto aos nossos santos anjos, aos nossos anjos da guarda, que possam fazer vigília constante em nossas vidas, soprando em nossos ouvidos, para que possamos viver essa graça da castidade e de observarmos as nossas atitudes, o nosso olhar, tudo isso. Vem, Espírito Santo de Deus. E me faz novo, todo novo, renovado em